Agora vamos a uma conexão internacional. A gente sabe que o mundo vive com muitos problemas, muitas guerras, muitas guerrilhas, muitos bombardeios. E a gente vai conversar agora com o pastor Jorge Neves. Ele está em Beirute, capital do Líbano. Ele vai conversar conosco agora para dizer como é que está a situação no Líbano, com tantas guerras, com tantos conflitos. Bom dia, pastor Jorge Neves. Bom dia. Nós estamos num momento bom de recomeço, com presidente eleito, parlamento organizado, previsão de eleições municipais em breve. A situação está voltando à normalidade, graças a Deus. Apesar de alguns conflitos ainda estarem em andamento, de vez em quando, na região sul do país. Quanto ao mais, as coisas estão gradativamente voltando ao normal. Em quanto tempo você está aí no Líbano, Jorge? Nós estamos aqui, porque sou eu e a minha família, desde 2012. Nós chegamos dia 12 de julho de 2012. Então, esse ano completar-se-ão 13 anos aqui neste lugar maravilhoso, lugar muito bonito. E como é que você foi parar aí, cara? Bom, nós temos a responsabilidade de atuar como voluntários, somos voluntários, né? E a ideia original era ir para a Síria, mas em 2010 começou um movimento que depois virou uma guerra civil na Síria, e a nossa ida para lá ficou impossibilitada, e nós ficamos aqui no Líbano. A ideia era ficar por um período até as coisas melhorarem lá na Síria, mas, pelo visto, a situação foi complicando, e continua complicada até os dias de hoje, e assim nós ficamos aqui, estamos desde 2012, no mesmo lugar, num lar para idosos, no Monte Líbano. Monte Líbano, que tem um aspecto importante, religioso também, sempre citado na Bíblia, não é, Jorge? Você foi aí com a Jarci, sua esposa, e com os meninos, é isso? Isso, eu tenho 33 anos de casado com Jarci, e nós temos dois filhos, um chamado Timóteo, tem 27 anos, e o Samuel com 25 anos. Estes terminaram a formação deles aqui no Líbano, e ambos são formados e atuam como professores. Timóteo, agora, por conta dos bombardeios em Beirute, ele foi para Abu Dhabi, onde é professor, ali nas proximidades de Abu Dhabi. O Samuel, o mais novo, é professor aqui no Líbano, terminou a faculdade, ambos terminaram a faculdade, ambos trabalham por aqui, ambos estão noivos e ambos pretendem casar-se aqui no Líbano. Então, daqui a pouco, o pastor Jorge e a esposa Jarci serão vovós, porque esse pessoal casa, daqui a pouco já arrumando neto aí. Mas, o Jorge, a gente sempre ouve dizer que o Brasil é o principal local para onde que é a maior colônia de libaneses fora do Líbano. Você tem essa informação também? É assim mesmo? O Brasil tem uma comunidade muito grande, é claro que é muito maior que a população do Líbano, e esses expatriados acabam enviando algum apoio, algum recurso financeiro para dar a continuidade às situações familiares aqui no Líbano. Então, o Brasil realmente tem muito libanês, mais aí do que aqui. Mas tem outras localidades também com muitos libaneses. Mas eu creio que o Brasil está entre um dos maiores países que tem recebido libaneses desde muito tempo atrás. Você falou, Jorge, do trabalho aí no lar de idosos. Quantos idosos são? Basicamente, que tipo de trabalho que vocês fazem? Que assistência vocês dão para eles? Aqui nós temos uma estrutura muito bonita, o lugar é muito tranquilo, não foi afetado diretamente pelas guerras e os conflitos que têm acontecido ao longo dos tempos. Aqui a nossa responsabilidade, eu sou capelão, então eu tenho responsabilidade de trazer da parte de Deus esperança para estes que aqui estão. E também, além de capelão, eu também tenho atividades
brincadeiras, né? Nós desenvolvemos algumas brincadeiras com eles, também trazemos lanche um dia na semana, damos apoio espiritual e às vezes até alguma cesta básica, remédio, para outras pessoas que estão ligadas aqui, empregados, familiares de idosos e outras pessoas que a gente tem acesso fora. Mas então, aqui é apoio humanitário, trabalho de capelania, apoio administrativo e também na manutenção. Uma vez por semana também estou lá na manutenção, porque aqui a energia é de geradores, né? Não tem hidrelétricas, então usa-se o diesel e pela ausência de outros empregados, tem um empregado lá, mas a gente também apoia, ou seja, muita coisa para fazer em várias frentes. Acima de tudo, cuidado daqueles idosos, né? Esses são os mais prioritários para nós, eu e a minha esposa. Nós temos um ouvinte fiel aqui que está sempre participando, que é o Adriano Vermelho. Ele pergunta assim para você, Jorge, pergunta assim: o senhor, apesar do chamado do Pai, não sente medo de viver num país ou até mesmo numa religião predominantemente muçulmana? Mas o senhor já sofreu retaliações ou já pensou em desistir? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Você responde aqui para o Adriano Vermelho. Nós estamos aqui com muita tranquilidade no coração, porque a gente entende que o pior lugar para se estar é longe da vontade de Deus. Então, a gente tem tranquilidade aqui neste lugar e a gente tem o apoio da comunidade local, que é constituída por outras pessoas de outras fés, né? Nós temos drusos, nós temos muçulmanos, nós temos pessoas de outras fés cristãs também, e graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema para desenvolver o trabalho que é desenvolvido aqui no lugar onde nós desenvolvemos. Às vezes, fora, a gente teve alguns problemas, mas nada relacionado diretamente ao trabalho desenvolvido aqui no lugar. Com situações referentes a acidente que aconteceu e coisas assim. Não foi por conta do trabalho, mas por conta de outras circunstâncias. Mas a gente está tranquilo aqui, tá tudo tranquilo. Na verdade, eu sinto mais dificuldade, às vezes, de andar pelas ruas aí das nossas capitais, né? Aí a gente tem mais medo por aí do que por aqui. Ô Jorge, uma curiosidade de jornalista, qual a dificuldade aí com relação ao idioma, comida, por exemplo? A gente sabe que as comidas são, pelo menos quando a gente tem a oportunidade aqui de visitar um restaurante libanês, a gente fica maravilhado. Mas quando você chegou aí, algum problema inicial com o idioma, claro, também com a comida? O idioma, o povo aqui no Líbano, eles falam pelo menos 3 idiomas, que é o inglês, o francês e o árabe. Dependendo da fé, você verificará a predominância de um idioma a mais. O inglês foi a ponte entre essa Babel, né, de línguas. Então, quem fala inglês vai construindo pontes e hoje, após um período de faculdade, estudos e tudo mais, a gente tem a facilidade de poder conversar na língua do povo, ou seja, no árabe, especialmente aqui, porque os idosos, a maioria deles não falam outras línguas. Num primeiro momento a gente tem dificuldades, depois você vai se adaptando, né, e aprendendo uma palavra aqui, outra acolá, e vai melhorando a comunicação. Então, isso foi superado. No primeiro momento a gente assusta, porque o árabe escreve da direita para a esquerda e tem uma série de outras peculiaridades. Quem mora na montanha fala de um jeito, quem mora em Beirute fala de outro jeito, quem está mais nas fronteiras fala de outro jeito, então tem essas dificuldades. Agora, com relação à comida, nós sabemos que a dieta do Mediterrâneo é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo. O que a gente estranhou, alguma coisa a gente estranhou, é claro. Uma delas, posso citar, que é o ato de você comer pepino com coalhada ou arroz com coalhada, e realmente foi assim muito difícil no primeiro momento, mas depois a gente come um pepino separado. Não tem feijoada aí, Jorge? Oi? Não tem feijoada aí? Tem nada.
brasileiros, aqui tem muito brasileiro também, sabe? Ah, Tem brasileiro. A feijoada não tem porque o principal ingrediente é meio, ele não é bem-vindo, né? Ele é entendi. considerado é, haram, proibido, né? O porco. Sim. Aí você consegue comprar alguma coisa aqui, alguma coisa acolá, e faz-se o que pode com aquele que se tem, né? Mas feijoada é só aí mesmo. Ô Jorge, estamos conversando aqui com Jorge Neves, que é pastor, trabalha num lar de idosos em Beirute, capital do Líbano. Ô Jorge, quais os conflitos que têm preocupado aí, têm tirado um pouco o sono dos libaneses? Olha, a grande preocupação é com relação ao que está acontecendo no sul do país, que é fronteira com a Palestina ocupada, que o povo fala por aqui, né? Que é a fronteira com Israel. Então, o que preocupa o povo é o Líbano quer ser um país independente, né? Um país pequeno, menos de 11 mil quilômetros quadrados, com muita história. Todo mundo passou por aqui, até o Alexandre o Grande passou por aqui. O que o povo quer é que o Líbano tenha independência na sua caminhada. O que preocupa são estas invasões diárias de Israel, via aérea, entra, sai, ataca aqui, ataca acolá e tudo mais. Como o país também é muito dividido, nós temos vários grupos religiosos, né, os drusos, os muçulmanos sunitas, os xiitas, os maronitas, tem também os protestantes, em pequeno número. Aí, o que o povo quer é acabar com essas invasões de Israel. A gente ouve muito falar aqui no Brasil, diariamente na TV, a gente ouve falar de um grupo chamado Hamas. Esse grupo tem atuação aí em Beirute, no Líbano? Não, Hamas ele é da Da Palestina, um Palestina. grupo da Palestina. Antes tinha o Fatah, que são facções que tentam também independência, né? A gente sabe que foi criado um Estado, o Estado de Israel, mas não foi criado o Estado palestino. E devido às dificuldades de fala na ONU, então, às vezes, os grupos apelam para a violência, ninguém concorda com a violência. É um caso extremo de tentar chamar a atenção. É claro que, como existe no Líbano refugiados palestinos, e esses refugiados, no grupo de refugiados, existem também aqueles que são de um grupo, tipo do Hamas, tem gente que é do Fatah, tem gente que é de outros grupos, que estão dentro dessa localidade mais ou menos controlada. E com relação Mas a, aqui, com o relação grupo a majoritário, né, com relação força ao é o vestimento. Hezbollah. Aham. Jorge, com relação a vestimenta, as mulheres têm que usar uma roupa especial para ir à igreja ou para andar em espaços públicos? Não, as mulheres e os homens, depende da fé que estes professam. Mas, normalmente, o cristão, ele pode usar as suas roupas normais, aqui usam-se roupas normais, tomando-se o cuidado de, em determinados ambientes, evitar mostrar os braços, mostrar parte de cima, né? E respeitando-se cada lugar onde você vai. Então, dependendo de onde você vai, você tem que tomar cuidado com a vestimenta que você vai utilizar, especialmente as mulheres, mas não há essa obrigatoriedade. Então, você vai num shopping, que aqui tem shoppings. Você vai no shopping, você vai do jeito que você se sente bem, não tem essa obrigatoriedade com vestimenta. É claro que cada fé tem as suas exigências no que se refere a usos e costumes, mas o cristão, ele anda do jeito que ele entende que é tranquilo para ele. Até alguns usam calção, vão para o shopping, camiseta. Agora, dependendo do bairro, do lugar, você tem que prestar atenção no tipo de roupa que está usando, especialmente as mulheres. Aí não tem carnaval não, né, Jorge? Não, não tem. Inclusive, o período de jejum começa exatamente hoje, né? Já começa de ontem para hoje, é o período dos 40 dias, né? Então,
não tem carnaval. E esse ano coincide também com o Ramadã, que foi mais ou menos o mesmo período. Então, nesse tempo, aqui no Líbano, o povo está jejuando, tanto os muçulmanos quanto os cristãos. Não tem carnaval. E como é que é esse período de jejum? O que é que pode, o que é que não pode comer, Jorge? Fala aí para o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Depende da fé. Mas, no caso dos muçulmanos, eles têm um período que ficam sem comer e depois de um determinado horário, eles vão quebrar o jejum, né, com tamas e tem toda uma sequência ritualística e podem comer normalmente tudo que eles quiserem a partir daquele horário. Mas durante o dia eles ficam sem comer nada. Agora, os cristãos, eles evitam comer carne de qualquer espécie durante esses 40 dias que se iniciaram, creio que ontem, hoje, não sei, e priorizam outros alimentos, né? É assim, só isso. Ok. Também Jorge, tem a os gente períodos teve, a das gente, orações, né? Uhum. E é isso. A gente teve notícia aqui também, o Jorge, que o parlamento do Líbano elegeu o chefe do exército, Joseph Aoun, apoiado pelos Estados Unidos, para ser o novo Isso. presidente do país, encerrando uma espécie de vácuo presidencial que tinha aí um impasse Isso. político de anos, né? Como é que está aí o presidente? Já teve tempo de tomar alguma medida? Porque o povo também anda... Aliás, o mundo anda preocupado com o Donald Trump agora, com as estripulias que ele anda fazendo lá. Eu quero saber o presidente do Líbano, como é que vocês estão sentindo aí o novo presidente? Olha, existe bastante otimismo, sabe? Ele tem envidado esforços, porque aqui o sistema é parlamentarista. Então, os ministros, o presidente, cada qual tem o seu lugar dentro dessa estrutura. Devido ao que foi herdado da França quando o país ficou independente, o presidente tem que ser um cristão maronita, o líder do parlamento tem que ser um muçulmano xiita, ah, xiita, e o primeiro-ministro um muçulmano sunita. E os demais cargos são organizados de acordo com as fés existentes. Então, dentro daquilo que o presidente precisa fazer, ele tem mostrado aos eleitores, ao povo libanês e até para fora, que vão trabalhar pela estabilidade do país. Nós temos diversos problemas aqui, mas o povo está bastante otimista com essa estrutura que finalmente foi organizada, né? Fazia tempo que o país estava sem presidente e a partir deste as demais áreas foram se organizando, faltando agora apenas as eleições municipais para daqui a pouco. Os ministros estão viajando, conhecendo o país, né? As necessidades, olhando, especialmente a região sul, existem cidades ali que foram totalmente destruídas, igual Gaza. Tem localidades que está só pedra. O pessoal vai e não sabe onde é que ficava a rua, onde é que ficava a casa, porque todos que moravam no sul foram expulsos da sua localidade por Israel. E agora que eles estão retornando, o presidente, o pessoal está tomando pé da situação para ver como é que eles vão reconstruir essas cidades destruídas. Mas existe um otimismo generalizado com relação a essa fase política que se estabeleceu neste momento. Economia vai Eu bem? creio que o grande desafio tem um grande desafio. O grande desafio é a implementação de uma lei de desarmamento geral. Isso aí eu acho que é o grande desafio para eles. Também tem outros problemas, como a questão econômica, todos os bancos quebraram, né? Você tem muita dificuldade para poder conseguir recursos, né? Enfim, problemas não faltam, mas otimismo existe e espera-se que as coisas voltem ao normal. Agora, voltar ao normal significa demorar um tempão para ficar na situação que estava antes da guerra e antes da Covid, que era ruim. Quer dizer que tem que melhorar muito para ficar ruim. Ok, conversamos então com o pastor Jorge Neves. Jorge, deixa um grande abraço aí para os libaneses, para o lar de idosos aí onde você trabalha, você, a Jarci, trabalho com os meninos também,
Que Deus continue protegendo você aí no seu trabalho. E quando estiver de volta aqui para o Brasil, quando vier visitar a sua terrinha, que é lá em Goiás, dá uma passadinha aqui em São Paulo, em Campinas, venha conhecer aqui a Rede Bandeirantes. Tá bom, Jorge? Valeu, obrigado pela oportunidade. Abraços, tudo de bom para vocês também. Bom trabalho. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, amém. Falamos com o pastor Jorge Neves, que é pastor e trabalha em Beirute, capital do Líbano.